Será que você está preparado para lidar com a forja? Essa é a pergunta que eu te faço. Só que antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir para crescer o canal, para chegar para mais pessoas esse vídeo e compartilhe com quem precisa receber essa mensagem. Eu começo esse vídeo perguntando se você está pronto para lidar com a forja, por quê? A vida, ela é uma jornada de experiências que cada vez mais, ao longo dessa trajetória, a gente vai se desenvolvendo, vai tendo altos e baixos, vai passando por situações que, ora, a gente está bem e ora a gente está mal. Ora a gente está feliz e ora a gente pode estar triste. E aí eu te pergunto, você que busca viver a vida de uma forma sadia, você é uma pessoa que busca evoluir. Evoluir no pensamento, evoluir no sentimento, evoluir mentalmente, no conhecimento, no físico, em todas as suas óticas, entendeu? Só que quando você determina que você quer ser alguém melhor, que você quer algo mais na vida, a vida acaba te devolvendo testes, te dá algumas tarefas, te coloca em situações que vão te testar e vão te forjar para que você se torne melhor. O que eu mais vejo assim, o que eu mais sinto é que é pregado um ideal de felicidade para a gente viver a vida. Um ideal que tudo precisa estar perfeito, tudo precisa estar harmonioso, que a vida é bela, que a gente quer sentimentos bons, que a gente quer, sabe, viver grandiosamente. Só que a essência da existência é dual. É o preto e branco, o claro e escuro, né? O quente e o frio. Então, para que a gente siga na vida de uma forma sadia, a gente precisa entender essa dualidade. E precisa entender que momentos bons fazem parte da vida, só que eles também passam. E muitas vezes, momentos ruins acontecem em nossa vida, situações desafiadoras acontecem na nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com elas, e elas também passam. Afinal, tudo passa. E aí eu te pergunto, você está preparado para ser forjado? Porque quando você determina dentro de você que você quer algo mais, que você quer se desenvolver, quer se conhecer, quer ser melhor, é como se você estivesse assinando um contrato que você vai receber os seus desafios e as suas tarefas que vão te tornar essa pessoa melhor. Através dessas experiências, sejam elas boas ou ruins, elas te trarão testes para que você seja forjado e se torne um ser humano melhor e alcance cada vez mais o seu propósito. Então eu pergunto para você, você está preparado para ser forjado? Porque a vida a todo momento vai te testar. Deus vai colocar no nosso caminho diversos desafios, seja Ele enviando pessoas, enviando situações que vão te testar a ponto de, será que você vai utilizar desses desafios para transpor e se tornar melhor? Ou será que você vai se colocar numa condição de não quero aprender, não quero lidar com isso e se tornar uma vítima? Você tem duas escolhas. É o tal do livre-arbítrio, né? Eu escolho me tornar melhor, eu escolho superar os desafios. Só que é muito fácil falar, porque quando a gente está no meio de uma situação, no meio de um desafio, no meio de um turbilhão de vida, a gente tende a não conseguir enxergar muito o que está em volta e a se olhar de fora. A gente, às vezes, passa por momentos de baixa autoestima, a gente passa por momentos de não conseguir compreender aquela situação, não ter a sabedoria adequada, não ter o entendimento adequado, por pura ignorância do entendimento da nossa força, da confiança que existe dentro de nós. Essa confiança, essa força que está conectada ao nosso Criador, que está conectada àquele que sabe de tudo, aquele que tudo é, né? O todo, nosso Deus. Então eu te pergunto de novo, você está preparado para a forja? Porque a vida vai te testar, a vida vai te colocar em situações que você vai ter que abrir mão de opiniões, vai ter que abrir mão de crenças, que vai ter
conversas difíceis, que vai ter, sabe, que olhar para as suas sombras. Então, se você se dispor a enfrentar tudo isso de frente e aceitar essa forja da vida, eu tenho certeza que lá na frente as coisas vão fazer sentido e o resultado vai ser bom. Eu mesmo, na minha caminhada, eu já perdi a conta de quantas situações que eu passei, de quantos momentos que eu passei que me trouxeram muita angústia, que me trouxeram muito desânimo, que me trouxeram muita raiva de mim, da vida, das situações das pessoas. Só que quando eu compreendi, dando pequenos passos diante desses desafios, que se os desafios estão na sua frente, é que para eles sejam, né, para você transpor eles, para você aprender com aquela situação, as coisas começaram a fazer um sentido diferente. Eu comecei a enxergar essas situações com bons olhos. Apesar da dificuldade, apesar da dor, pensar, eu estou passando por isso, é necessário que eu passe com isso para eu me tornar uma pessoa melhor. O que eu vou aprender depois de passar por essas situações? Então é essa pergunta que a gente tem que se fazer. Quem vai ser eu? O que eu vou aprender? Quem vai ser aquele ser humano, aquele espírito quando vencer essa batalha? E parte de gravar esse vídeo aqui, de passar esse conhecimento para vocês, é vencer uma batalha dentro de mim. Porque eu já passei por muitos pontos de não confiar no meu conhecimento, de não confiar na minha sabedoria, de não ter a confiança certa para vir aqui falar algo assim. E eu venho trabalhando isso. Eu venho buscando praticar, me colocar nesse cenário de exposição para que isso floresça. Então, uma coisa é certa. Viver aqui na Terra é desafio constante. A gente veio para se aperfeiçoar, a gente escolheu estar aqui e veio para se aperfeiçoar. Então que a gente olhe as situações com bons olhos e que a gente aprenda a caminhar, a enfrentar as adversidades para a gente crescer e que a gente veja todos esses desafios como uma oportunidade de ser melhor a cada dia. Então essa é a minha mensagem. Lide com a forja de uma forma sadia e sempre no estado de presença, no estado de calmaria, que aí as respostas vêm. Porque muitas vezes a gente não consegue entender. Mas é porque a gente não se pergunta, não conversa com o vosso espírito, não conversa com Deus, não conversa com a vida. A vida é pedagógica. Lucelena Galvão fala sobre isso. Tem um vídeo muito bom no canal dela que fala sobre a questão da vida ser pedagógica. Tudo que está ao nosso redor tem algo a nos ensinar. As situações, as pessoas, seja como ela mesma dá um exemplo de uma fila no mercado, né? Que muitas vezes você precisa desenvolver a paciência e uma fila demorada no mercado, quando você troca de fila, que parece que está mais devagar e parece que vai mais rápido, depois se torna mais devagar, uma fila num banco, ela te dá um exemplo muito grande de, quem sabe você precisa praticar a paciência. Outro exemplo também, às vezes você precisa superar alguma adversidade que te exige força, que te exige despertar essa força, essa resiliência para que você não só supere esse obstáculo, esse desafio, mas que lá na frente você consiga superar obstáculos maiores. Então a vida vai te trazer situações que você vai precisar despertar e entender e acessar a própria força interior. Só que enquanto você se colocar numa condição de vítima ou de não querer aprender com os mesmos erros, as coisas vão continuar se repetindo e você vai se sentir mal, você vai se desanimar, você vai se frustrar e não vai ser bacana. Você vai se colocar numa condição de vítima. E não é saudável a gente se colocar numa condição de vítima, porque a vítima ela não evolui, ela estagna. Ela não alcança o objetivo. Porque sempre tem um culpado, sempre tem uma pessoa, sempre tem uma situação, sempre tem um local que reafirma a responsabilidade sobre aquilo. Quando a responsabilidade deveria estar sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Entendeu? Então, o meu conselho é para você que esteja passando por um processo de forja, um processo intenso, um desafio, é o seguinte: faça perguntas, se questione. Tente evitar os inimigos do dia a dia.
as energias, as situações, os ambientes, as pessoas que tiram o seu equilíbrio, que te tiram do estado de presença, que te tiram desse estado de conexão com o seu próprio ser. Sabe essa correria do dia a dia, vai para lá, vai para cá, tem que fazer. Isso te afasta de escutar aquela voz que vem de dentro, aquela voz que te direciona a compreender o que você precisa fazer para superar aquela situação, seja boa, seja ruim, sabe? A resposta está sempre dentro da gente, então a gente tem que cultivar um estado de tranquilidade interior, um estado de conexão consigo mesmo, que vai facilitar superar os obstáculos e passar por essa forja. Então, busque a presença, busque ouvir o Espírito que vem de dentro, busque a opinião daquele que nos criou, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso início, nosso meio e nosso fim. Então, se você pedir sabedoria, se você pedir entendimento e clareza, você vai obter, se você tiver fé. Porque, como Jesus mesmo falou, a tua fé te salvou. Então tenha fé na sua capacidade de acessar essa consciência, esse campo, esse entendimento para que você consiga superar aquilo que você está passando na sua vida. E lembre-se, tudo passa. E o tempo que vai determinar que você vai durar em cima daquele processo é o tempo de você se abrir a aprender, a fazer o que é certo. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que a gente possa errar em novos erros e não repetir os velhos erros. Aquele que muitas vezes a gente já sabe que não é certo, aquele que muitas vezes a gente já viu que daquela forma não vai. A gente já sabe o que tem que mudar. Muitas vezes a resposta já está aqui dentro da gente, a gente não quer enxergar, a gente tapa o olho. Nosso ego cria uma armadilha e faz a gente não olhar para aquilo. Porque aquilo pode exigir mudança, pode exigir desconforto, mudar hábito, mudar comportamento, mudar forma de pensar, crença é doloroso. Porque te torna de um estado conhecido para um estado desconhecido, para o diferente, para o novo. E às vezes, grande parte das vezes, esse novo, ele é desafiador, ele é desconfortável. Então, abrace o desconforto com muita gratidão, com muito carinho, se acolha no seu processo. Lembre-se que você é capaz de qualquer coisa que você determinar, que você desejar com força, que seja sadio, que seja bom, que seja nutritivo, Então, esse é o meu conselho. Você está preparado para aceitar a forja? Aceite e vá para cima. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa mensagem, deixe um comentário aqui. Fez sentido para você? Vou ficar feliz de receber esse comentário, de poder trocar essa ideia. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu curtir para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que essa mensagem seja espalhada. Entre no link do WhatsApp aqui no nosso grupo, aqui na descrição do vídeo também, que eu vou deixar aqui disponível para que a gente fortaleça o nosso coletivo aqui, Essa comunidade bacana que está se formando aqui dentro. E é isso. Tamo junto, que Deus abençoe a todos e vamos para cima.